Bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, aqui estamos para iniciar aí mais uma live. Eu, vosso amigo e conservo, pastor Abraão Ferreira Sampaio. Estamos aqui diretamente da cidade de Jaguaruana, no estado do Ceará, para poder trazer a mensagem do Evangelho para os nossos irmãos, né? Estamos aí iniciando esta live, já temos alguns participantes, né, que estão a nos ouvir já nessa transmissão, e eu já vou pedindo para os meus irmãos que vão entrando aí na live, que já possam começar aí divulgar, né, compartilhar esse vídeo, para que todos nós possamos, meus irmãos, juntos nos unir em oração para abençoar os nossos lares, a nossa família e também propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Nós temos aí alguns irmãos já comentando, Montanaro. Irmãos, vamos compartilhar nos grupos aí essa live para que a gente possa aumentar o número de irmãos participantes conosco nessa oportunidade que Deus nos concede de juntos nós podermos transmitir a palavra de Deus, amém? No culto do lar. Sei que numa hora como essa a família está se reunindo para almoçar, mas nós estamos aqui para levar a palavra de Deus junto com você que está aí disponível para adorar o Senhor Jesus conosco nesse momento. Já temos aí alguns irmãos participando ao vivo, e eu te convido nessa hora para nós podermos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus por esse trabalho. Amém, meus irmãos? Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai Celestial, te exaltamos e te glorificamos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor neste momento nos concede de juntos, num só Espírito, numa só fé, podermos, meu Senhor, estar reunidos neste espírito de adoração, Senhor, para cultuar o Teu nome e fazer um clamor, uma oração pelos lares, pelas famílias, fazer, Senhor, aqui um clamor pela nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, pelo mundo, Senhor, que necessita e carece de salvação. Pai, pedimos que o Espírito Santo venha nos dirigir e que o Senhor possa abençoar graciosamente a vida de cada um dos meus irmãos, onde quer que esta mensagem chegue. Que o Senhor dê vitória e os abençoe no nome de Jesus. Então, amados, nós queremos convidá-los a abrirmos a harpa cristã no hino de número 84, para adorarmos a Deus juntos. Hino de número 84, para cantarmos ao Senhor Jesus. Você que está aí no teu lar, no teu escritório, no teu comércio, você pode compartilhar, irmão, esse vídeo com os teus amigos, chamar as pessoas, marcar um amigo aí e chamar para poder participar conosco desta live. Amém? O hino que nós vamos cantar é o hino de número 84. Beijo o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca dos leões, estou com Daniel. Eu aquele o grande eu sou, e onde estás também estou. Disse eu há muito já, pede, pedida se vos há, e com fervor
e vos darei Consolador. Tenha fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Há muito já pedi, dá-se-vos-á, e com fervor vos darei Consolador. Vento após do céu, fogo e muito furor, ouviu Eli minha voz, voz do eterno, voz de amor. Eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Glória a Deus. Adore a Jesus. É tempo de buscar a Deus. Certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim, apedrejado, sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á, e com fervor e vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eterna, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial que vem da casa de meu Pai. O grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á, pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Glória a Jesus. Que maravilha, meus irmãos. Que hino maravilhoso, onde nos inspira e nos orienta a afirmar a nossa fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu convido também a todos para nós abrirmos a nossa Bíblia, aliás, a nossa harpa ainda, cantar mais um hino com vocês, o hino de número 8, Cristo Jesus é o fiel amigo. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor e vai compartilhando aí com os teus amigos, com as pessoas mais chegadas, nos grupos, para que nós possamos, irmãos, divulgar a palavra de Deus de uma maneira eficaz, de uma maneira em que pessoas possam ser orientadas e consoladas por esta palavra. Hino de número 8 da harpa cristã. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro
pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se aprazia, nele só, mas sua glória me ha partido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, cheio de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Graças a Deus, meus irmãos, uma bênção de Deus, né? Graças ao Senhor Jesus, que está nos dando a oportunidade de juntos podermos mais uma vez aqui transmitir essa live com os nossos irmãos, né, que estão adorando a Deus. Quero mandar a paz do Senhor Jesus aí para o nosso amado irmão Raimundo Nonato, sobrinho, presbítero da igreja, irmão Joel Cândido, muitos irmãos que já passaram nessa live, irmã Carol e demais irmãos que estão aí a nos escutar através dessa live. Peço para meus irmãos que vão compartilhando aí essa live, meus irmãos, né? A irmã Zeuda Silva também está aí participando conosco nesta live. Compartilha com a família, compartilha com os amigos e vamos aumentar, meus irmãos, aqui o grupo de irmãos cultuando a Deus conosco nesse trabalho de culto no lar, oração no lar. Estaremos aqui fazendo oração, pedindo a bênção do Senhor, né? Cristiane Ferreira também participando conosco, que Deus abençoe. Também tem mais alguns irmãos, não estou conseguindo ler, está distante aqui o aparelho, mas estão entrando mais pessoas aí, né? Irmã Náudia Gomes, lá do bairro Juazeiro também, participando conosco aí desta live. Meus irmãos, nós queremos convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Quero aqui com vocês, meus irmãos, buscar uma palavra de Deus para as nossas vidas, nesta hora em que muitas pessoas estão aí de quarentena, guardados e protegidos contra esta pandemia, que breve, se Deus nos permitir, irmãos, essa crise vai passar. Amém? A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, né? Iniciou e vai terminar, né? Estamos vivendo um período de incertezas. Muitas famílias estão aí de uma maneira pensando o que vai ser depois que passar essa crise, o que é que vai acontecer com o Brasil, o que é que vai acontecer com a Europa, porque está sendo um dos continentes mais atingidos, né, por esta pandemia. Com certeza, irmãos, eu digo para os irmãos, o mundo possivelmente não será mais o mesmo, né?
possivelmente o mundo não será mais o mesmo. Isso aí vai trazer sérias mudanças, né? Tanto na economia também do povo, como vai ter mudança aí, irmãos, no aspecto espiritual para a igreja, porque a igreja está se despertando, não só aqui no Brasil, aqui na Jaguaruana, mas em todos os cantos. Esses dias eu vi uma postagem de uma igreja, meus irmãos, ali na África, né? Os irmãos, muitas crianças, irmãos, lá em Moçambique, na África, estavam reunidos orando, fazendo um clamor, pedindo para que Deus repreendesse essa doença e não deixasse que chegasse até lá, né? Então, meus amados, Deus está soprando o seu Espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo, né? Cada um está buscando ao Senhor da maneira que pode, né? Do seu lar, no meio da sua família. E é assim mesmo, meus irmãos. É tempo de buscar ao Senhor. Está entrando aí o irmão presbítero André Viana, juntamente com a família, para louvar a Deus. Mas alguns irmãos já passaram também, a irmã Daiane, a minha esposa, pastora Nazaré, está ali em cima na casa pastoral, enquanto nós estamos aqui no escritório. E nós vamos aí, irmãos, divulgando essa live. Amém? Peço meus irmãos que compartilhem com os amigos, para que a gente possa divulgar a palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a nós abrirmos a Bíblia Sagrada aqui no livro de Reis, livro dos reis de Israel, né? E eu gostaria que os irmãos pudessem nos acompanhar nesse texto sagrado, onde nós vamos ver aqui o profeta Elias, ele fugindo de uma ameaça de Jezabel, porque Deus usou Elias a trazer uma mensagem para o rei Acabe e também uma mensagem de conserto para o povo de Israel, que então estava desviado, servindo aos deuses de Jezabel e sendo guiado pelos sacerdotes de Baal e de Azera. Diz assim no capítulo 19 de 1 Reis, a partir do versículo 1: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come,
porque muito comprido te será o caminho. Queridos irmãos, esse texto sagrado nós vamos encontrar aqui o profeta Elias entrando numa fase extrema de sua vida. Sabemos, meus amados, que o profeta Elias foi um homem que Deus usou no tempo do rei Acabe para poder, através dele, trazer um grande conserto com a nação de Israel que estava desviada, estava distanciada. Havia muitos do povo seguindo aos deuses de Jezabel, de Acabe. O próprio rei Acabe estava desviado. E por mais que existisse ali, meus amados irmãos, uma leva de homens que não se dobraram diante de Baal, porque a Bíblia vai dizer que quando Deus um dia teve um encontro com Elias lá na caverna, Deus disse para a Elias que havia alguns milhares de homens que não havia se prostrado diante de Baal e nem havia servido a Baal e aos deuses pagãos, mas uma grande parte do povo de Israel estava distanciada, afastada, haviam apostatado da fé e estavam seguindo a deuses estranhos. E a Bíblia vai nos mostrar, meus amados irmãos, que Deus levanta Elias, o profeta, o tisbita, e Elias vai e anuncia que haveria uma grande seca na terra de Israel, de tal maneira que Deus ia provar aquele povo que com Deus ninguém se brinca e nem ninguém se distancia de Deus. Eu fico lembrando, meus irmãos, uma vez uma palavra que o profeta trouxe para o rei Asa e todos de Judá, no tempo da administração do rei Asa. Deus disse: ó, ouve, rei Asa e todo Judá, o Senhor está convosco enquanto vós estiverdes com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o povo de Israel, no tempo de Elias, no tempo de Elias, se distanciaram de Deus sob a administração de Acabe, Deus mandou o profeta Elias se apresentar. E o profeta Elias se apresenta e anuncia que haveria uma grande seca. E naquele período, meus amados irmãos, ficou sem chover naquela terra um período de mais de 3 anos. Nesse período em que parou de chover naquela terra, Deus não deixou de cuidar dos seus profetas. Deus não deixou de cuidar daqueles que estavam sendo fiéis. A Bíblia vai mostrar, meus amados irmãos, quando Elias estava lá na caverna que Deus aparece, a Bíblia vai mostrar que havia um homem que temia a Deus, que servia ali ao rei, que alimentou 5.000 homens que estavam escondidos, estavam protegidos do Acabe, mas Deus usou alguém para esconder, guardar aqueles homens, pôr em quarentena e sustentar com alimento. Eu quero dizer nesta hora, meio-dia, para você, nesse momento em que você está passando essa quarentena, irmão, Deus tem permitido essa batalha, Deus tem permitido essa luta, Deus tem permitido esta pandemia, mas eu quero dizer para você, permanecendo fiel ao Senhor, Deus vai cuidar da tua vida, Deus não vai deixar o pão faltar na tua mesa, na tua casa, louvado seja Deus. Primeiro deserto que Elias passou, meus amados irmãos, quando ele profetizou, foi esse deserto literal, certo? Essa seca, essa crise que aconteceu. Ele foi lá para o ribeiro de Querite. Deus sustentou por um certo tempo o profeta naquele período,
mandando que os corvos levassem pão, mandando que os corvos levassem carne, e havia água do ribeiro. Quando aquele ribeiro secou, meus irmãos, o profeta Elias, ele foi dirigido por Deus a ir a Sarepta. E lá em Sarepta ele encontrou uma viúva. Encontrando aquela viúva, nós já conhecemos a história, porque eu falei numa live passada, aquela viúva ia saindo para fazer um bolo, e segundo ela, era o último alimento que ela ia fazer na sua casa, para comer, e ela já tinha aceitado a derrota, aceitado que ia morrer. Mas Deus mandou o profeta Elias ali, para escapar da casa da viúva, e para levar escape para aquela viúva. Veja como Deus trabalha, como Deus é maravilhoso. E a palavra de Deus diz, irmãos, que não faltou a farinha na panela daquela mulher e nem faltou azeite na botija. Mas passados 3 anos, aí Deus manda o profeta Elias se apresentar a Acabe, que já vinha há tempos buscando o profeta para tentar contra a vida do profeta. E a Bíblia diz que quando Elias se manifesta dirigido por Deus a fazer um desafio para os profetas de Baal e levar o povo de Israel a um concerto. E nós conhecemos muito bem como foi aquele desafio que Elias ele fez com os profetas de Baal. Elias desafiou que os dois, tanto os profetas de Baal como ele, levantariam um altar e eles iam orar, e o Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Nós conhecemos a história, os profetas de Baal passaram várias horas sacrificando e Baal não respondeu. Nesse período Elias zombou dos profetas, Elias escarneceu dos profetas, o Baal foi envergonhado diante do Deus de Israel. Até o ponto, meus amados irmãos, que Elias disse, chega, agora eu vou orar. E a Bíblia diz que Deus, quando o profeta Elias orou, Deus mandou chuva. Aleluia. Deus mandou fogo sobre o altar. E quando o fogo desceu sobre o altar que Elias fez, a Bíblia diz, irmãos, que o povo, ele prostrou-se diante do Senhor. Depois disso, Elias mandou que matasse os profetas de Baal, destruiu aos profetas de Baal e aos profetas de Azera. Aí, de repente, Elias chega para Acabe e diz, Acabe, corre, porque eu estou escutando o ruído de uma grande chuva. E aí, irmãos, Elias foi orar para Deus mandar chuva, e nós sabemos muito bem que Deus respondeu a oração de Elias, mandou a chuva, mudou a situação do povo. Mas aí entra a fase do segundo deserto que Elias teve que atravessar. O primeiro deserto foi a falta de água, a falta de chuva, até que o povo se convertesse a Deus. O segundo deserto que Elias teve que atravessar, esse deserto ninguém conhecia. Só quem conheceu foi o profeta Elias e Deus, porque foi um deserto espiritual que Elias entrou. A Bíblia vai mostrar, meus irmãos, que Acabe chega, anuncia a Jezabel que Elias havia destruído todos os seus profetas, matado, e relatou com certeza o milagre que Deus fez. E de repente, Jezabel, irada pela ação divina que Elias agiu naquele momento, envia uma carta a Elias dizendo que os deuses fariam com ela o mesmo tanto se até o outro dia ela não fizesse com Elias o que ele fez com os seus profetas. Irmãos, a Bíblia vai mostrar que nesta ameaça de Jezabel para com o profeta Elias, a Bíblia vai mostrar aqui, meus irmãos, que Elias, ele então emprega uma fuga, foge para escapar com a sua vida. E a Bíblia diz que ele vai até Berseba, deixa o seu moço ali em Berseba e vai caminho de um dia para o deserto, sai errante no deserto. Ele foi para o deserto literal,
mas que na realidade, meus amados, o pior deserto que Elias estava enfrentando não era aquele deserto literal. A pior prova que Elias passou não foi aquela falta de chuva que foi atravessada, não. O pior deserto que Elias passou foi o deserto espiritual, foi o temor, foi o medo de morrer. Teve uma hora, meus irmãos, que o Elias foi tão provado, foi tão ameaçado, que ele entregou os pontos. Ele foi para o deserto, caminho de um dia, chegou no deserto, encontrou um zimbro, uma árvore ali do deserto, deitou ali, irmãos, debaixo daquela árvore e pediu em seu ânimo, ele pediu a morte e disse: já basta, ó Senhor, agora a minha vida, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja que deserto que Elias estava enfrentando. Veja que deserto que Elias estava entrando, irmão, ao ponto quando a pessoa está com o seu emocional esgotado, ao ponto que a pessoa está com o seu estado psicológico já abalado, de tanta provação, de tanta luta, de tanta dificuldade enfrentada. Aí não bastava as lutas, vinha a ameaça de uma mulher, irmão. Elias entrou numa crise difícil, numa crise, podemos assim dizer, irmão, que perturbou a sua mente e o fez desejar a morte. E a palavra de Deus diz que depois que ele faz aquela oração, aquele desabafo para Deus, ele pega no sono. E quando ele pega no sono, de repente, depois que ele descansa ali um pouco, aparece um anjo naquela hora e acorda a Elias e diz: levanta-te e come. E ele olhou, meus irmãos, e havia ali preparado alguns pães, né? Um pão que estava sobre as brasas, e também tinha ali uma botija de água. Irmão, naquele deserto espiritual que Elias estava passando, naquele momento de luta, naquele momento de dificuldade, em que ele pensava que ia se acabar por ali, em que ele pensava que não tinha mais jeito, Deus mandou socorro para aquele profeta. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos, eu estou sentindo algo de Deus, meu coração está fervendo aqui, eu estou sentindo as maravilhas de Deus. Eu sei que nessa hora, você que está aí, talvez esteja enfrentando essa mesma crise que Elias enfrentou. Dentro dessa crise, dentro desta quarentena, dentro dessa luta, desse momento em que você está refugiado dentro da tua casa, talvez o teu coração esteja aflito, preocupado com o amanhã, pensando como será o amanhã, como será, irmãos, a tua vida depois desta situação. Eu quero dizer para você: descansa o teu coração, descansa a tua alma, porque quando Elias pensava que estava tudo acabado para ele, Deus mandou socorro naquele deserto. Quando Elias pensava que ia morrer, estava pedindo a morte, Deus disse a Elias: se levanta, come este pão, porque muito grande ainda será a tua jornada, muito grande será ainda o teu caminho. Eu quero dizer para você nesta hora, meu amado irmão, não é tempo de abrir mão do que Deus preparou para você. Não é tempo de entregar as armas. Não é tempo de desistir. Não é tempo de voltar atrás. Não é tempo de chutar o pau da barraca. Não, meu irmão. Persevera, permaneça fiel a Deus, que o Senhor vai te sustentar da maneira que Ele sustentou
o profeta Elias. Aleluia, receba essa palavra. Você que está no teu lar, você que está no teu trabalho, no teu office home, você que está aí na cozinha da tua casa, reunido em família, neste culto doméstico, receba esta palavra. Deus vai cuidar de você. O amanhã, meus amados irmãos, irmãos, o amanhã vai amanhecer com novidade para você. Eu te convido a nós fazermos uma oração. Eu te convido a nós buscarmos a Deus nessa hora e pedir que as suas mãos estejam permanecendo estendida para as nossas vidas. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, querido Pai Celestial, te louvo, te exalto e glorifico o teu nome, Senhor, por mais essa oportunidade que tu tens nos concedido de fazermos esse culto no lar com os teus filhos, com as tuas filhas, com esta família abençoada que participa conosco desta live. Eu te peço, Senhor, aleluia, que o teu socorro chegue neste lar. Senhor, que a tua providência chegue nesta casa, assim como chegou para Elias, quando ele imaginava que já estava encerrando o seu ministério. Senhor, no nome de Jesus, prepara o alimento, prepara o pão, prepara a água, o sustento para o teu servo, para a tua serva. Sim, Senhor, eu sei, o deserto literal é mais fácil de passar do que o deserto espiritual, porque, Senhor, muitas vezes o deserto espiritual só nós sabemos o que estamos passando. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor manifeste o Espírito Santo sobre a tua serva, que o Senhor manifeste o Espírito Santo sobre o teu servo, abençoe, ajude e guarde o teu filho, em nome de Jesus. Ajuda do Senhor, nos fortaleça para que possamos atravessar esse período de quarentena de uma maneira que o teu nome seja glorificado e lá do outro lado, Senhor, possamos ser mais crentes, possamos ser mais fiéis, mais compromissados com a tua palavra, com a tua obra, com a tua igreja. Senhor, eu abençoo este lar, eu abençoo esta família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre a tua família, e que nós possamos em uma só fé dizer amém. Então, meu querido, que Deus te abençoe, que a vitória de Deus ela permaneça sobre você. Quando for mais tarde, a partir das 7 horas da noite, estaremos fazendo mais uma live. E eu te convido a participar. Marca aí o horário, 7 horas da noite, e vamos divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um cheiro no coração de todos. Um abraço.